Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de meditação, mais um momento de oração, onde nós abrimos nossos corações para a manifestação da palavra do Senhor. Que hoje nós possamos, de fato, deixar mais uma vez o Senhor vir com os seus ensinamentos, tocar nossos corações e nos transformar inteiramente, nos ensinar a caminhar nessa via rumo ao céu. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, por intercessão de São José. Vinde queimar nossos corações e nos fazer mais santos. Vinde, Espírito Santo, por intercessão de São José. Vinde queimar nossos corações e nos fazer mais santos. Vinde, Espírito Santo, por intercessão de São José. Vinde queimar nossos corações e nos fazer mais santos. Amém. Primeira leitura, Atos dos Apóstolos. Naquele dia começou uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos, com exceção dos apóstolos, se dispersaram pelas regiões da Judéia e da Samaria. Algumas pessoas piedosas sepultaram Estevão e observaram grande luto. Saulo, porém, devastava a igreja. Entrava nas casas e arrastava para fora homens e mulheres para atirá-los na prisão. Entretanto, aqueles que se tinham dispersado iam por toda parte, pregando a palavra. Filipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia, e todos unânimes o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. De muitos possessos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. Era grande a alegria naquela cidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai ao Senhor Deus. Aclamai, ó terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Dai a Deus mais sublime louvação. Dizei a Deus como são grandes vossas obras. Toda a terra vos adore com respeito e proclame o louvor de vosso nome. Vinde ver todas as obras do Senhor, seus prodígios estupendos entre os homens. O mar ele mudou em terra firme, e passaram pelo rio a pé enxuto. Exultemos de alegria no Senhor. Ele domina para sempre com poder. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditas. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, hoje temos, em definitivo, a apresentação de alguém que nós conhecemos muito bem. Alguém que vai se tornar futuramente, digamos assim, na liturgia da Páscoa, vai se tornar futuramente um expoente da igreja, mas que neste momento nós poderíamos entender de fato quem ele é, quem ele está sendo. Como discípulo de Gamaliel, fazendo parte da escola judaica, nós temos então uma perseguição enorme à igreja de Jerusalém e principalmente alicerçada em Saulo de Tarso, que estava muito envolvido com tudo isso, muito envolvido com essa perseguição, apesar de os principais apóstolos, pelo menos, eles estavam dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria, especialmente para pregarem, né? Eles tinham se dividido de 2 a 2, então não estava totalmente concentrado na igreja de Jerusalém. O problema é que, neste sentido, alguns líderes estavam reunidos, né, neste caso, como foi o exemplo de Estevão, e foram apedrejados. Eles foram perseguidos. Algumas pessoas piedosas sepultaram Estevão e observaram um grande luto por causa dele, só que Saulo de Tarso devastava a igreja, neste caso, a igreja
cristã nascente, mas com um nome muito específico, que naquela época eles chamavam de Caminho, a Igreja do Caminho, que é a Igreja de Jerusalém, porque Jesus tinha dito: eu sou o caminho, verdade e vida. Então, aqueles que seguiam Jesus, eles faziam parte do caminho dos primeiros séculos. Não tinha o nome católico exatamente. Então, nós temos aqui, versículo 3, Saulo, que devastava a igreja e entrava nas casas, arrastava para fora homens e mulheres para atirá-los na prisão. Entretanto, aqueles que se tinham dispersado iam por toda parte pregando a palavra. Percebam que por mais que aconteçam situações muito complicadas, por mais que aconteçam situações muito dolorosas, muito assustadoras realmente, pessoas que eram arrancadas, pessoas que eram arrancadas de dentro de casa e eram jogadas na prisão simplesmente porque seguiam Jesus. Pessoas que eram tiradas de sua rotina simplesmente porque seguiam Jesus. Para nós parece algo absurdo, para nós parece algo impensável, porque nós vivemos em uma outra sociedade, uma sociedade que aceita o cristianismo, uma sociedade de 2000 anos depois. Só que naquela época nós precisamos compreender que estava sendo uma briga, de certa forma, estava sendo uma luta completa, espiritualmente falando, em relação à religião em si. Como acreditar em pessoas que não praticam o que pregam, como é o caso dos fariseus? Como acreditar em pessoas que não conseguem ensinar para além das palavras, com gestos, com ações concretas? Pessoas que não conseguem deixar a sua hipocrisia, como acreditar nelas? As pessoas estavam começando a ver os sinais, milagres, prodígios que eram operados pelos apóstolos, viram o que Jesus fez, sabiam em quem acreditar de fato, porque os sumos sacerdotes não faziam isso, os fariseus não faziam isso, os mestres da lei, os doutores da lei não faziam isso. Pelo contrário, julgavam e ainda exigiam 1000 coisas, dízimo, exigiam presença obrigatória no templo, exigiam que as pessoas fizessem coisas que elas não conseguiam se sentir à vontade para fazer em diversos casos. Aqui, por outro lado, essas mesmas pessoas que estavam vendo a hipocrisia dos sumos sacerdotes viam a verdade e o poder, a autoridade de Jesus de fato, da mesma forma como estavam vendo essa mesma autoridade espalhada nos seus discípulos, nos seus apóstolos, que pregavam com muita autoridade e que também manifestavam milagres. E isso é o diferencial de fato, que nos faz compreender por que aquelas pessoas começaram a se converter também. Pessoas que não viam milagres acontecerem com frequência, pessoas que não viam sinais e prodígios espirituais acontecerem com frequência e começaram a perceber, por causa da manifestação de tudo isso, graças à presença do Espírito Santo nos apóstolos, nos discípulos, nos diáconos da Santa Igreja. E aí, por conta disso, elas começaram a se converter. É por isso que nós vemos, por exemplo, a palavra dizer que multidões seguiam com atenção, multidões escutavam com atenção, multidões se convertiam, milhares de pessoas se convertiam, justamente porque elas começavam a enxergar coisas que os sumos sacerdotes não conseguiam fazer, elas começavam a ver coisas que os apóstolos não faziam e que outros não faziam. Entendem o que eu quero dizer? E por conta disso, elas aceitavam o pedido de Jesus. O que é que Jesus nos diz? Todo aquele que perde a vida por causa de mim vai ganhá-la, a vida eterna. Elas aceitavam viver isso. Se o necessário para alcançar a vida eterna e chegar no céu é morrer em nome de Jesus, eu aceito. E olha só que dificuldade para nós é dizer algo assim hoje em dia. Se você fosse torturado, se você fosse atingido, se você fosse morto, será que nós teríamos a mesma coragem de fazer e de viver o mesmo que esses mártires viveram? Nos primeiros séculos eles eram jogados na prisão, nos primeiros séculos eles estavam sendo martirizados, nos primeiros séculos eles estavam sendo degolados, eles perdiam a cabeça, nos primeiros séculos tudo de ruim podia acontecer com eles, mas a fé deles se sustentava porque eles sabiam em quem acreditar. E no leito de morte, uma pessoa passou por isso também. Eles estavam apedrejando Estevão, e Estevão olha para o céu e contempla a glória de Deus, como nós meditamos ontem. E nesse sentido, nós temos então motivações, mais e mais motivações para acreditar que de fato tudo que os apóstolos manifestavam, tudo que foi ensinado e se perpetuou até os dias de hoje, tudo isso é crível. Nós podemos crer, nós podemos acreditar, tudo isso faz sentido, tudo isso é verdadeiro. Como nós lemos, inclusive, na semana passada, uma das leituras falava justamente sobre isso, o testemunho dos apóstolos era verdadeiro e as pessoas se convertiam. Só que haviam
almas, haviam corações endurecidos, haviam cabeças duras, que ainda não estavam completamente compreendendo tudo isso. E aí nós temos então Saulo, que devastava a igreja. Entrava nas casas, arrastava para fora homens e mulheres para atirá-los na prisão. E mesmo assim perseveravam em oração, mesmo assim eles não desistiam, mesmo assim eles concordavam com todas as dores deste mundo para alcançar a vida eterna e a glória no céu. Lógico que a palavra aqui não está apresentando necessariamente quem é São Paulo, mas nós já estamos tendo o primeiro vislumbre de Saulo, do que Saulo fazia. Algo terrível. Mas olha como Deus, ele tem algo muito misericordioso mesmo, né? O seu coração, o seu amor é muito misericordioso. Até aqueles que nós podemos achar que não tem mais salvação, até assassinos, traidores ou, enfim, qualquer outro tipo de pecador, todos merecem segundas chances, todos podem se converter, todos podem ser alcançados e todos podem se tornar instrumentos de salvação se estiverem com o coração aberto e se passarem por uma experiência muito profunda com o Espírito Santo de Deus. Nós estamos vendo a parte ruim de Saulo aqui. E futuramente nós vamos compreender quem é Saulo na economia da salvação e quem é o escolhido do Senhor. Aqui, porém, nessa passagem especificamente, nós possamos nos dar atenção para algo muito especial. Apesar de tudo o que estava acontecendo na igreja de Jerusalém, outros lugares de Israel, Judeia e Samaria, outros lugares, outras regiões passavam a borbulhar da vida cristã. Realmente as almas estavam começando a se converter. Filipe desceu até uma cidade da Samaria e começou a anunciar sobre Cristo. Multidões seguiam com atenção as coisas que ele dizia. E todos eram unânimes, paravam para escutar, viam os milagres que ele fazia e ficavam perplexos. Gente, pessoas que estavam possessas, cheias de espíritos malignos, dando grandes gritos, esses espíritos saíam. Numerosos paralíticos, aleijados, gente que era aleijada de nascença, eram curados. Milagres aconteciam diante dos olhos daqueles povos, daquelas pessoas mesmo. Era grande alegria naquelas cidades, vai dizer a palavra de Deus. E aí o que o Salmo vai nos convidar hoje, diante de todas as situações, mesmo nas dificuldades, mesmo nas dores, aclamai o Senhor Deus a terra inteira, aclamai. Cantem salmos ao seu nome glorioso, deem a Deus mais sublime inovação. Como são grandes as suas obras, como são grandes as suas obras. O Salmo nos convida a louvar, o Salmo nos convida a adorar, mesmo na dificuldade, mesmo na dor, como é grande a obra do Senhor, porque mesmo com tudo que acontece neste mundo, Ele vai fazer coisas maiores, Ele nos prometeu coisas maiores. O que Ele nos prometeu, Daniel? A ressurreição e a vida eterna. A ressurreição e a vida eterna. Porque no fim das contas é isso que significa a passagem pascal. A ressurreição de Cristo no dia da Páscoa, no domingo da Páscoa, é justamente para nos lembrar que a passagem precisa acontecer, deveremos morrer como homens e ressuscitar como príncipes, como deuses, ressuscitar como filhos de Deus, como vai dizer o Salmo de Davi. Jesus morreu e ressuscitou, e agora também vai nos ressuscitar, porque aquele que acredita no Filho de Deus, de fato, ressuscita com ele. É o que está escrito justamente no Evangelho de hoje, meus irmãos e irmãs. Jesus diz, olha só o complemento do Evangelho de ontem, eu sou o pão da vida, é o pão da vida. Não é simplesmente um pão que alimenta para o dia de hoje, pronto, já é o suficiente. Não, é o pão da vida. É para a vida inteira. É o pão que nos sacia eternamente. Quem vem a mim não terá mais fome. Quem vem a mim não precisa mais buscar em outros lugares aquilo que por tanto tempo procurou. Se você está procurando respostas, se você está procurando se saciar, se você se sente vazio espiritualmente, se você não sabe quais respostas, onde encontrar respostas, se você está completamente se sente perdido de alguma maneira, aqui está a resposta. Quem vem a mim não terá mais fome. Quem vem a mim não precisa se saciar de coisas passageiras. Quem vem a mim não precisa tentar se saciar com coisas triviais, mundanas. Quem vem a mim não terá mais fome. Você está sedento por algo que talvez você nem saiba o que é. Você está sedento por algo. A teologia vai dizer que no fim das contas tem uma beata que fala sobre isso. Todo coração busca a verdade é Cristo. Mesmo que não queira admitir, busca Cristo.
Toda alma busca Cristo, mesmo que não queira admitir. Quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim não terá mais sede. Para de buscar em coisas que não acrescentam em nada. Para de buscar em um mundo que não acrescenta em nada. Para de buscar em lugares que não acrescentam em nada. Para de buscar. Busque em Jesus Cristo, busque na Eucaristia, busque na adoração, busque no altar do Senhor. Versículo 36. Eu, porém, vos disse que vocês me viram e não acreditaram. Todos os que o Pai me confia virão a mim. Aqueles que vão até o Senhor não vai afastá-los. Você vai continuar distante porque acha que o seu pecado é inválido? Você vai continuar distante porque acha que o seu pecado te condena? Você vai continuar distante do Senhor porque acha que Ele não vai te perdoar? Você vai continuar distante do Senhor porque você prefere a sua vida mundana de pecado? Me diz, meu irmão, minha irmã, você vai continuar longe do Senhor porque você está com vergonha na cara? Se você vai até o Senhor, Ele tem compaixão e misericórdia, Ele não vai te afastar, muito pelo contrário, Ele quer você. Ele quer você. Ele quer te ajudar, Ele quer te acolher. Eu não os afastarei. Eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Esta é a vontade do meu Pai, que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu, que eu possa ressuscitá-los no último dia. Olha só o que Deus está dizendo para nós. Olha só o que Jesus está dizendo para nós. Deus enviou Jesus para que pudesse nos salvar, para que pudesse nos acolher, para que pudesse nos resgatar e nos resgatando, que Ele possa assim nos salvar verdadeiramente, nos ressuscitando no último dia. Pois esta é a vontade do Pai, que todo aquele que vê o Filho, todo aquele que contempla o Filho, todo aquele que crê no Filho, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia, versículo 40. Eu o ressuscitarei no último dia. Eis a verdade que Cristo quer nos dar hoje, quer nos lembrar hoje. Meu irmão, minha irmã, por que você está afastado? Por que você se afastou? Surgiu uma dificuldade? Por que você se afastou? Porque alguém na igreja te machucou? Por que você se afastou? Porque aconteceram coisas desgostosas? Por que você se afastou? Porque parece que o mundo está caindo ao teu redor? Por que você parou de rezar? Porque parece que não tem nenhum tipo de alegria nesse mundo? Por que você parou de rezar? Por que você parou de contemplar o teu Senhor? Por que você parou de falar com o teu Senhor? Não é sobre sentimentalismos. Não é sobre estar sempre bem. Não, muito pelo contrário. Pessoas nos primeiros séculos, nas primeiras décadas do cristianismo, estavam sendo perseguidas, arrancadas de dentro de suas casas e mesmo assim não perdiam a fé. Por que tem que ser diferente com cada um de nós? Porque nós temos que ser os melhores ao ponto de passar por coisas ínfimas. E mesmo assim, não queremos nos voltar para Jesus Cristo. Faz sentido na sua cabeça um negócio desse? Você não está sendo perseguido hoje em dia. Você não está sendo arrancado da tua casa hoje em dia. Você não está sendo ameaçado de morte hoje em dia. Ninguém está colocando uma arma na tua cabeça dizendo que vai te matar só porque você é cristão. Ninguém está apontando uma faca para você só porque você é cristão. Ninguém está te ameaçando só porque você é cristão. Ninguém está brigando com você só porque você é cristão. E se isso acontecer, glória a Deus. Bem-aventurado todo aquele que é injuriado e sofre por causa do meu santo nome. Será grande a sua recompensa no céu. Esta é a vontade de meu Pai. Que toda pessoa que vê o Filho, contempla o Filho e crê nele, tenha a vida eterna. Maior será a recompensa no céu, meu irmão, minha irmã, como vai dizer São Paulo. O mesmo Saulo que estava perseguindo, depois se converteu, vai dizer isso. Maior será a recompensa no céu do que na terra. Maior será a recompensa que há de vir do que aquela que nós esperamos neste mundo. Muito maior. E é nessa promessa de vida eterna que nós precisamos confiar, que Deus vai nos ressuscitar no último dia, que Jesus vai nos ressuscitar no último dia, mas nós precisamos querer. Precisamos querer. Porque se você não quiser, meu irmão, minha irmã, de nada adianta você tentar continuar caminhando. Vão ser forças gastas à toa. Você precisa querer também a salvação. Você precisa querer também a vida eterna. Como diz Santo Agostinho,
O Deus que te criou sem ti não pode te salvar sem ti. Que isso possa abrir teu coração, que essa verdade possa ser um desejo da tua alma, possa aflorar em você um desejo na tua alma, que a tua alma realmente queira o Espírito Santo, queira viver com intimidade com o Senhor e queira contemplar o teu Senhor Jesus Cristo para alcançar a vida eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com sua Mãe Maria Santíssima e seu Paizinho São José. Que as bênçãos de Deus misericordioso sejam derramadas sobre cada um de nós com sangue e água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz do bom Deus permaneça em vossos corações. Até o próximo momento de meditação.